Licantropia, lobisomens, lycans. Vamos falar um pouco sobre esse tema? É logo depois da vinheta. Até já! Há diversos mitos e lendas que falam sobre os lobisomens pelo mundo inteiro. Mas, tirando o fato dessas lendas, algumas com um pouco de sentido, outras um tanto bizarras, é fato que muita gente tem avistado essas criaturas que seriam híbridos entre seres humanos e lobos. E é claro também que o lobo ele tem um mito, né, de medo, terror, pois é aquele que uiva para a lua, que atua durante a noite, atua em grupo, né, é o caçador, né, é o predador, que inclusive desde a antiguidade os pastores de ovelha procuravam defender o seu rebanho do ataque de lobos. Então, claro que tudo isso contribuiu, sem falar nas histórias, nas lendas, para dizer que o lobo seria uma criatura do mal, uma criatura maligna, né? E, por outro lado, também, esse mito, ele tem assolado muito, tem muitos relatos, aqui no Brasil, inclusive, muitos relatos de pessoas que avistaram, de certa maneira, estas entidades. Por que eu digo entidades? Porque realmente uma entidade, um ser humano, ele não teria capacidade de fazer uma transformação, né? Uma mutação, e de repente ele se transformar aí num lobo, num misto, num híbrido. Isso na verdade não existe, pessoal. Mas há um relato que, inclusive, nós gravamos um vídeo, que é uma história, de uma pessoa que foi possuída por um daimon, fez um pacto com essa entidade, e ela corria e se movimentava com uma extrema destreza. Só que para não estragar a história, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês também assistirem e deixarem depois os seus comentários, tá certo? Mas vamos falar um pouco da realidade desses seres. Tirando o fato que nós narramos aí no nosso vídeo, na nossa história, que a pessoa fez um pacto com uma criatura demoníaca, maligna, né, e acabou não cumprindo e foi possuída por um ser que transmitiu características animalescas, esse ser inclusive destreza de correr em quatro patas e tudo mais. Existe também uma outra versão da história, que são espíritos, simplesmente espíritos. Por que espíritos? Por que as pessoas avistariam e por que existiriam esses seres híbridos? Será que eu vou morrer, se eu quiser eu posso me transformar num lobisomem? A coisa não é bem assim. Vejam bem, aqui no plano físico, as pessoas podem enganar umas às outras, elas podem fazer uma cara de santinho e de repente pode ser uma pessoa extremamente maligna, extremamente do mal. Infelizmente essas coisas aqui acontecem, e por estarmos no plano físico, a não ser que você tenha uma sensibilidade muito grande para perceber que aquela pessoa não é tão boa coisa assim, no plano astral isto já não acontece. Aqueles seres que são extremamente negativos, eles vão se demonstrar assim lá no plano astral. Não tem como um ser negativo, um ser de baixa vibração ou de baixa densidade energética, se transmutar num ser de luz ou aparecer para os outros seres como se fosse um anjo. Isso é praticamente impossível, tá? O que acontece é que ele vai carregar toda a sua estrutura, né? Tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele fez durante a vida, ele vai carregar, e aquilo poderá transfigurá-lo numa figura híbrida, tal como, por exemplo, morcego e ser humano, metade morcego, metade homem, ou a criatura como os vampiros, né, que a gente já falou sobre isso, os vampiros astrais, e também os lobisomens astrais. Por quê? Porque são seres híbridos, metade lobo, metade ser humano, mas são espíritos, na verdade, que carregam isso, essa animosidade, digamos assim, e essa característica animal, porque eles se sentem dessa maneira, eles se sentem compelidos a atuar de uma maneira extremamente maligna. Eles querem destruir, eles querem matar, eles querem ver sangue. Então, por tudo isso, eles se transformam e tomam essa característica, que não necessariamente poderia ser um lobo,
poderia ser um outro animal qualquer, mas tem pelos no corpo astral, essa densidade energética que é escura, dá a impressão, passa a impressão de que está ali, nós estamos na frente de um lobisomem, tá? Porque o rosto também da entidade astral, do espírito, ele se transfigura, tá? Então, e aí? Mas como é que faz? Por que esses seres aparecem para as pessoas? Eu vi um relato, é claro, são relatos que estão contados aí no YouTube, de numa cidade aí do interior, do Nordeste, em que um ser desses apareceu para um ônibus escolar. Inclusive tinham adultos lá presentes, e o ônibus ele foi chacoalhado, e esse animal, esse misto, esse ser híbrido, ele emitia grunhidos, tal como um animal que, lógico, o motorista ele não soube precisar se era exatamente o lobisomem, se tinha a característica desses lobisomens que a gente vê em filme, mas ele viu um ser grotesco e que chegou a chacoalhar. Agora, imagine o seguinte, todas as crianças que estavam ali naquele ônibus estavam com muito medo. E o medo, você sabe que a gente já explicou isso em outros vídeos, ele transmite também aquele bioplasma necessário para o espírito se manifestar. Ele se aproveitou de uma situação, ele viu aquelas crianças, deu aquela raiva, aquele ódio, ele quis atacar de qualquer maneira, então ele foi para cima, até efeito físico teve. Só que logo depois, existiam inclusive mais dois que estavam numa moto, voltaram correndo com um pedaço de pau, etc., para tentar bater no lobisomem, né? Imagine só. Esse lobisomem ele sumiu do nada, pulou a cerca e desapareceu. Aí foram atrás, né? Armaram os cidadãos daquela cidade, se armaram com todo tipo de facas e tudo mais, inchado e tudo que tinha na mão para ir atrás do tal lobisomem, e não encontraram nada. Será que é alguém que se transformou nisso realmente? Ou será que é uma entidade que apareceu ali momentaneamente, se tornou tátil, como a gente já explicou, que são os espíritos agêneres, que eles têm essa capacidade de se materializar, se aproveitando ali naquele momento do medo das pessoas. Mas é lógico que logo depois eles pulam uma cerca, entram e desaparecem. Lógico que eles tentaram, entraram na mata e tudo mais, nunca mais ouviram falar do tal lobisomem. Foi só uma aparição, foi só um momento em que aquele espírito se aproveitou que as crianças estavam no ônibus, então, impulsionado pelo medo, ele queria sugar aquela energia, sugar a energia do medo. Então ele fez isso, ele deu um ataque, ele conseguiu chacoalhar, ele conseguiu fazer um efeito físico, ele se materializou para todo mundo ver, mas logo depois ele desapareceu, tá? Eu já cheguei a ver espíritos transmutados na forma de lobo mesmo, como um lobo enorme, tá? Isso já cheguei a ver, e eu sabia que na verdade era um espírito de um ser humano, né, que estava simplesmente transmutado, querendo assustar, passando aquela imagem negativa, aquela imagem ruim. Mas na verdade se tratava o quê? De um espírito de baixa densidade energética, de um espírito trevoso, tá certo? É um erro muito comum as pessoas falarem, olha, mas licantropia existe, eu gostaria de trabalhar com isso, eu quero ter os poderes que tem um lobisomem. Isso é uma grande bobagem, pessoal, tá? O máximo que você vai conseguir é atrair esses tipos de seres para cima de você, e você não vai adquirir nenhum superpoder, muito pelo contrário, você corre o risco de ter uma possessão em cima da sua cabeça, tá? Então esqueça esse tipo de coisa. Apenas nós estamos tentando explicar para vocês como é que isso ocorre e como seria isso aí possível. Por isso mesmo existem no mundo inteiro diversos tipos de aparição. Eu sei que alguém vai querer aí nos comentários contestar, não, mas isso existe, eu vi, mas não foge à regra. São entidades espirituais. No caso dessa pessoa em que nós ajudamos, ele não se transfigurou, ele não criou pelos no corpo, apenas ficou com os dentes salientes, nada mais do que isso, e adquiriu uma destreza, só que ele estava sendo possuído, tá? E o final dele foi muito ruim, foi péssimo, tá? Então vocês vão ver aí a história, eu não vou ficar falando muito não. Assistam aí o vídeo que está na descrição para vocês entenderem o que aconteceu, tá bom? Então é isso, pessoal. Esta é a licantropia, isto é espírito. Eu não vou falar das lendas e tudo mais, porque isso aí tem na internet. Eu apenas quis explicar para vocês
como é que isso daí ocorre, tá? Mas se eu ver uma entidade desse tipo, uma entidade maligna, sim, existem técnicas que você pode fazer. Você pode rezar naquele momento, você pode fazer um banimento, tá certo? E você pode ter talismãs no seu corpo para se proteger de repente um ataque. Mas você só vai ser atacado se você se permitir a isso, tá? Se você ficar firme, rezar, aquele ser ele não vai atacar você, porque se trata de um espírito, não se trata de um lobisomem verdadeiro, porque isso daí não existe, tá certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da explicação do vídeo. E se gostaram, por favor, deixa um like aí pra gente. E você que está assistindo o canal e ainda não assinou, assine aí, pessoal. Tem mais coisa legal chegando aí. Acione a sinetinha, tá? E tem mais vídeo chegando, ok? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.